Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Chegamos 1º de dezembro, segunda-feira, último mês do ano, mês de Natal, de férias escolares. Nem sempre é férias para todo mundo, mas é isso. E mês de começar a projetar o próximo ano. Começar a desenhar, começar a definir metas, começar a finalizar de cumprir as suas deste ano, né? Começar não, espero que já estejam sendo aí concluídas. Se não estão sendo, eu quero te contar uma novidade. Estamos lançando hoje uma comunidade chamada Eu Escolho Cristo Todos os Dias. Por quê? Porque essa comunidade nasceu no meu coração. Depois eu vou falar mais a respeito no Instagram em especial, né, que é onde eu tenho ali o meu tempo para fazer posts. Mas a coisa que eu quero falar agora é que eu acredito muito que o Senhor em nós é quem nos faz fazer as coisas certas no tempo certo. E escolher a Ele todos os dias, escolher olhar para Ele, escolher andar com Ele, escolher as coisas que Ele quer que nós escolhemos e não somente o que nós queremos fazer, eu creio que isso vai nos dar um compasso, um ritmo de vida, onde nós vamos alcançar e chegar ao lugar onde queremos chegar, onde Ele estabeleceu e onde a palavra de Jeremias fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Ou seja, uma das coisas que eu tenho aí desenvolvido, né, nessa construção para chamar as pessoas, já adianto aqui, que nós passamos 3 anos praticamente fazendo eram lives, agora são vídeos gravados, lendo aqui um capítulo da Bíblia por dia, né? E aí foram, né, totalmente entregues com o meu melhor, com tudo aquilo que o Senhor estava falando no meu coração, e eu creio que muitas vidas aqui foram edificadas, foram alcançadas, foram mudadas, transformadas, espero que sim. E agora essa comunidade será uma comunidade fechada, será uma comunidade paga para eu poder te ajudar com mais veemência, com mais profundidade, né? Podendo te ajudar naquilo que o Senhor fez em mim e o Senhor colocou dentro de mim. Então, espero que vocês aceitem o desafio, topam entrar nessa jornada comigo. Vai ser bem baratinho, só mesmo pra, né, compensar ali o meu dia, o meu tempo, né, totalmente voltado e inteiramente entregue para isso. Então, nós estaremos aí começando, eu vou lançar hoje, mas iniciando só em janeiro de 2026. E é isso. E aí, ao longo daqui do tempo, dos dias, eu vou postando mais coisas referente a isso no Instagram. Muito provavelmente eu vou lançar isso através da Hotmart. Eu tô tentando fazer lá a página, né, direitinho, bonitinha. Tá dando muito trabalho, é bem difícil. Já pedi de ajuda, mas né, eu não tô podendo, como é que se diz, gastar nisso agora. Então, eu tô buscando fazer sozinha. Então, considerem o meu esforço. Bom, e aí, voltando ao que eu estava dizendo, né, que eu creio que é um tempo de reforma, de renovo, de reconstrução de algumas coisas que foram perdidas e que o Senhor vai restaurar, vai restituir e vai trazer aí pra gente. É a palavra que eu tenho recebido, né? A gente começou então, a gente na verdade finalizou ontem a Ageu, falando muito sobre isso, e hoje nós iniciaremos com Zacarias, que surgiu ali no mesmo tempo que Ageu,
e com essa mesma proposta de falar animem-se. E ele teve muitas visões muito proféticas, então hoje em especial eu quero inclusive, sabe, gastar um pouco lendo algumas coisas com vocês. Eu sei que a gente já leu o capítulo inteiro, né, que às vezes é um pouco cansativo ficar lendo, né, é mais fácil assim a gente entender por meio de explicações, exemplos e tal. Mas se vocês se concentrarem nessas leituras, nisso que tá falando aqui, nessas referências que a gente vai fazer, sabe, eu entendo que você vai entender boa parte aí do que a gente o que o Senhor tá falando pra gente trabalhar aí nesse tempo, nesse final de ano, né, preparando o próximo ano. Então, vamos começar orando e deixar o Espírito Santo fluir. Antes de fazer a introdução, eu quero então fazer essa oração e desde já pedir perdão se eu ler muitas coisas aqui hoje, mas é por isso, porque eu quero que a gente realmente compreenda o que Zacarias, né, teve, qual foi a missão de Zacarias na sua época e o que o Senhor está falando conosco, sabe? O que o Senhor tá nos convidando, nos chamando. E é isso. Depois eu explico mais sobre a comunidade. Quem tá no YouTube, não segue no Instagram, eu sugiro e convido e te peço, segue lá para você ficar por dentro se você sentiu interesse, né? Então, faz isso, porque eu creio que vai ser de grande valia para sua vida, vai ser assim um ano tem tudo para ser um ano divisor de águas, né, gente? Um ano muito cheio de coisa, muito cheio de parece que vai ser conturbado, mas com o Senhor na frente, nós escolhendo olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nós saberemos que nós iremos alcançar e chegar no lugar onde Ele quer que nós cheguemos. Então é isso, vamos começar orando, que eu já passei metade do meu tempo. Amém, Deus, obrigada, Senhor, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma semana e por mais um mês. Muito obrigada pelos 11 meses vividos até aqui de 2025. Muito obrigada por eles, Deus, independente se bons ou se ruins, mas o Senhor fala na Tua palavra para considerarmos todos os dias, pois cada um deles tem propósito, Deus, e Ele nos trouxe até aqui, eles nos trouxeram para mais perto de Ti, e nós Te agradecemos por isso, Deus, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. O Senhor, a Tua presença, sabe, Deus, o Senhor em nós é a esperança da glória. A Tua presença é a mais valiosa e a mais importante. Então, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Sabe, Deus, então nós queremos Te agradecer e consagrar este mês. Colocar diante de Ti os nossos esforços, os nossos, sabe, Deus, tudo que nós viemos tentando fazer, tentando planejar, projetar, tentando cumprir, tentando estabelecer, e até aqui nós não conseguimos, mas nós cremos, Deus, que o Senhor dará um romper, que em nome de Jesus, ainda neste ano, Deus, nós conseguiremos, sabe, avançar em coisas jamais vistas antes, porque o Senhor em nós, mais uma vez eu digo, o Senhor em nós é a esperança da glória. Então, capacita, nos abençoa, fala conosco, abre a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, a Tua voz e o Teu comando a respeito deste último mês. Deus, não vamos ainda chegar em 2026 sem que este mês seja completamente concluído todas as coisas que o Senhor tem para nós. Então, nos ajude, Deus, a desenvolver o que precisamos desenvolver ainda neste mês, ainda neste ano. É o que eu oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Meu Deus do céu. Gente, então vamos fazer o seguinte.
Eu tenho aqui a minha introdução, né? Aquela normal que eu costumo falar. Mas eu acho que essa referência aqui, ela vai nos dar um completo parâmetro. Então, eu vou começar lendo ela. Aí a gente vai ler o capítulo de Zacarias. E aí, se der tempo, no final eu leio aqui a outra introdução. Fechou? Então, eu quero começar com vocês falando lá em Esdras, que ele vai falar. Esdras é um livro muito anterior, né, ao que a gente está. Logo ali depois de 2 Crônicas, né? Então, ele vai falar um pouquinho no capítulo 4, versículo 24, sobre Ageu e Zacarias, que surgiram ali nesse mesmo tempo e com que propósito eles surgiram. Vai falar assim: o trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o versículo 24. Aí lá no capítulo 5, versículo 1, vai dizer: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. E no capítulo 6, versículo 14, vai dizer: os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Então é isso. Para assim a gente ter a ciência de como, né, de que contexto nós estamos, de que momento nós estamos, de como, do que esse profeta foi levantado ali para fazer juntamente com Ageu, ainda que talvez não tivessem conhecimento um do outro, mas o Senhor estava levantando eles e entregando essa mensagem aí de animem-se, bora lá que tem coisa para fazer. Então vai dizer assim, em Zacarias, capítulo 1, vai dizer: no 8º mês do 2º ano de Dário, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: eu, Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês: voltem para mim, e eu, Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês. Mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então, eles se arrependeram e disseram: o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, do 2º ano do reinado de Dário, eu, o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite tive uma visão e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale no meio de umas moitas e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse: eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse: o Senhor Todo-Poderoso Ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com a cidade de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O
O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo, disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte: esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém, e eu, Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade todas serão construídos de novo. E o anjo me disse também: anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas, e ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser sua cidade escolhida. Tive outra visão e vi 4 chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que querem dizer esses chifres? Ele respondeu: eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro os moradores de Judá e de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou 4 ferreiros. Eu perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora, estes ferreiros representam o que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. Gente, meu tempo já se esgotou. Eu não vou... É muita coisa, é muita informação, é muita coisa que tem que falar. Esse capítulo aqui, ele vai falar sobre visões, também faladas em Apocalipse. Então, assim, a cabeça, né? Eu nem sei o que eu vou escrever na legenda, mas alguma coisa eu vou escrever pra gente tá aí entendendo um pouco mais sobre isso. E é isso, senão eu vou passar aqui muito do meu tempo, então nem adianta eu começar a falar nada. Amém? Bom dezembro para vocês. Deus abençoe. Não esqueça, daqui a pouco a gente lança lá a comunidade Eu Escolho Cristo Todo Dia. Espero ver vocês lá. Tchau, tchau.